Olá pessoal, aqui quem fala é Wesley. Vai ser o nosso primeiro vídeo da nossa monitoria. No caso, como vocês podem ver, o assunto vai ser sobre ciclo celular. Isso foi pedido porque algumas pessoas faltaram à monitoria. Também pode ser que tenha surgido algumas dúvidas durante o estudo de vocês. Então, esse vídeo tem como forma de complementar aquilo que foi visto. Caso você que esteja assistindo esse vídeo não seja dessa turma de monitoria, nem seja que turma é essa, mas você chegou aqui de alguma maneira, assista o vídeo. Eu garanto que vai ser muito útil para você. Então, seguindo, antes de dar início, de fato, eu quero fazer algumas considerações. A primeira é que, no caso desse ciclo celular, nós vamos estar trabalhando com o ciclo celular de células eucariotas. O ciclo celular de uma célula procariota é diferente e a gente não vai abordar nesse momento. Pode ser que a gente aborde mais à frente, mas nesse momento não é necessário. É necessário que a gente entenda o que é o ciclo celular de uma célula eucariota. E também nesse caso nós vamos abordar o assunto da mitose. Nós não vamos entrar no assunto da meiose, não por agora, pode ser que também a gente entre depois, mas por hora vamos ficar com esse assunto de mitose. Então, como vocês podem ver, aqui é uma célula animal e uma célula bacteriana. A célula animal, no caso, é uma célula eucariota, e a célula bacteriana, no caso, é uma célula procariota. Então, a grande diferença entre elas duas é em termos de tamanho, em termos de organelas, em termos de organização. Aqui é onde está o núcleo, e dentro desse núcleo é onde vai estar o DNA, que é o assunto que a gente vai estudar durante a disciplina. A nossa disciplina a gente vai estudar o que está acontecendo dentro desse núcleo, na parte do DNA, o que ocorre com o DNA. É importante também que a gente saiba o que acontece fora do núcleo, no caso, nas mitocôndrias, nas outras organelas. Por quê? Porque tudo que está acontecendo na nossa célula é coisas que estão ocorrendo no nosso organismo. Então, de certa forma, nós temos que ter o conhecimento disso. Porém, no caso da disciplina, nós vamos nos ater mais no que está acontecendo dentro desse núcleo. Aqui é uma imagem que também mostra, a respeito de uma forma bem resumida, esse ciclo celular. E aqui vocês podem ver, no caso, tem a fase G1, tem a fase S, tem a fase G2, tem a mitose e tem uma fase especial que é a fase G0. Como eu dei uma dica para vocês, onde tem o G, ele pode significar uma palavra em inglês chamado growth. O que é que isso significa? Essa palavra significa crescimento, ou seja, isso é uma dica para nós, por quê? Porque durante essas fases de G1 e G2, haverá um crescimento dessa célula. A célula ela irá crescer, por quê? Porque vai estar havendo multiplicação de moléculas, vai estar havendo vai estar havendo multiplicação de organelas, ou seja, o conteúdo dentro dessa célula vai estar sendo multiplicado dentro dela. Para quê? Porque isso é interessante que isso aconteça para que a célula possa se multiplicar. A gente tem que entender que a célula vai multiplicar e para que essa célula se multiplique, ela tem que ter materiais para isso, porque se ela simplesmente decide se multiplicar, mas não faz essa síntese de outros componentes, as células que irão surgir nesse caso, é uma situação hipotética porque isso não ocorre, mas se isso ocorresse, as células iam aparecer deficientes e provavelmente elas iriam morrer. No caso, nós também temos a fase S. Na fase S é onde vai ocorrer a síntese de DNA. Mais à frente nós vamos estudar a parte sobre replicação, e a replicação ela ocorre dentro dessa fase S. E aí, passando a fase G2, nós vamos ter a mitose. E após a mitose, como é um ciclo, as novas células que vão surgir, elas podem entrar na fase G1 e continuar o seu ciclo, com a síntese de DNA, a síntese de componentes, realiza a mitose, se divide novamente, ou essas novas células elas podem entrar numa fase que é conhecida como fase G0. A fase G0 ela é uma fase de estagnação, ou seja, a célula não vai se multiplicar e ela vai continuar apenas com
as suas atividades normais de uma célula qualquer, se alimentando, gerando energia, mas ela não vai se multiplicar. Caso essa célula sinta necessidade de se multiplicar, ela pode sair dessa fase G0, entrar nessa fase G1 e rodar o ciclo. Outra coisa que nós devemos nos atentar é que durante essas fases, a fase G1 e na fase G2, vai haver o que nós chamamos de pontos de checagem. Afinal de contas, o que são esses pontos de checagem? Como o próprio nome já está dizendo, são pontos onde a célula ela avalia a sua condição, ela avalia se é necessário ela continuar, ela avalia se ela tem nutrientes para continuar, e aí, caso ela tenha, ela prossegue. Caso não, ela tenta reorganizar a sua estrutura e aí ela dá continuidade. Outra coisa que nós devemos nos atentar é o seguinte, que mesmo aqui no finalzinho da fase G1, que vai haver o seu ponto de checagem, a célula, no caso, ela vai checar se está tudo ok e ela vai passar. Mas caso ela passe desse ponto de checagem e lá na frente ela perceba que tem algo errado, vai acontecer algo curioso com essa célula, que é o quê? Essa célula não vai poder continuar a sua síntese, ela não vai poder continuar o seu ciclo. Por quê? Porque a célula, assim como o nosso organismo de forma geral, ele busca a sobrevivência. E uma das coisas que garante a sobrevivência é o uso adequado de nutrientes. É o uso adequado da energia. Ou seja, se a célula ela não reconhece que houve um erro na fase G1 e ela passa, e lá na frente ela checa que tem algo errado, ela não vai poder voltar. E aí o que é que ela vai fazer? Ela vai continuar assim mesmo e gerar uma célula defeituosa que pode mais na frente gerar um câncer? Ou o que é que ela pode optar? Nesse caso, se a célula passar dessa fase G1 e lá na frente ela checar que tem algum erro dessa fase G1, a célula vai entrar naquilo que nós chamamos de apoptose. A apoptose é conhecido como a morte celular programada, ou seja, se a célula passou da fase G1 e deixou um erro passar e ela não reconheceu isso, ela não pode voltar atrás, até porque se ela passou da fase G1 e chegou na fase G2, ela já vai ter multiplicado o seu DNA, como ocorre na fase S, que é a fase de síntese. Então, se ela multiplicou esse seu DNA, chegou na fase G2, porque na fase G2 tem um outro ponto de checagem, e ela vê que tem um erro, infelizmente ela não vai poder continuar. Por quê? Porque se ela continuar, ela vai gerar uma célula defeituosa. Continuando aqui, temos uma outra imagem, só que essa imagem ela já lança luz a respeito daquilo que está ocorrendo dentro da mitose. Dentro da mitose, nós temos nós temos as suas subfases, que é a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase. No caso, essa imagem ela não está mostrando a prometáfase. Por quê? Porque alguns livros eles juntam a prófase e a prometáfase e fazem disso uma fase só como a prófase. Só que outros livros, eles, de uma forma mais didática, por quê? Porque a prófase, se ela juntar a prófase e a prometáfase, vai ficar um ciclo muito longo. E, didaticamente, é melhor que se faça algumas divisões para explicar melhor as coisas. Então, como vocês podem ver, aqui nessa próxima imagem a gente vê que nessa aqui não. Pronto, a gente vê que nessa imagem já há a fase de prometáfase. Então vamos voltar e vamos entender o que é que vai acontecer dentro dessas fases. Uma coisa que eu deixei passar é o seguinte. Vamos olhar para essa imagem. Aqui nessa imagem, nós podemos ver um cromossomo. Afinal de contas, o que é o cromossomo? O cromossomo, ele é uma fita de DNA enrolado por várias proteínas. Existem proteínas que fazem esse enrolamento, esse condensamento desse DNA. E o cromossomo, ele é esse DNA enrolado. Na verdade, esse DNA que é enrolado, ele é chamado de cromatina ou cromátide. E o cromossomo é, digamos assim,
a fase de maior condensação dessa cromátide. Só que de uma forma geral, os livros trazem e de forma didática é dito que tudo isso é cromossomo, mas há essa diferenciação de cromossomo e cromátide. Então, recapitulando, a cromátide é o DNA enrolado por proteínas e o cromossomo é essa cromátide, só que enrolada de forma mais condensada, de forma mais densa. E vamos prestar atenção nessa parte vermelhinha que aparece aqui nesse cromossomo. Por quê? Porque isso é o chamado de cinetocoro. O cinetocoro é uma estrutura que vai aparecer nesse cromossomo em uma das fases da mitose e que ele vai servir para na fase anáfase a célula consiga separar esses dois cromossomos aqui. Vamos voltar só um pouquinho para a gente falar a respeito da fase S, que na fase S vai ocorrer o que nós chamamos de, como eu disse, vai ocorrer a síntese de DNA. Nessa fase vai ocorrer a replicação e a célula, como ela vai estar replicando o seu DNA, então entende-se que ela vai estar duplicando as suas cromátides. Por quê? Porque a cromátide é o DNA enrolado por proteínas. Então assim, o nosso corpo, as nossas células, elas possuem 23 pares de cromossomos. Elas possuem 23 pares de cromossomos. Então, se são 23 pares, o nosso corpo ele possui 46 cromossomos. Só que uma célula que ela não duplicou o seu DNA, ou seja, que ela ainda não chegou nessa fase S, o que acontece? Esses 46 cromossomos, eles vão ter 46 fitas de DNA. 46 cromossomos, se ele não chegou na fase S, ele vai ter 46 fitas de DNA. O que acontece? Quando chega na fase S, que a célula ela replica o seu DNA, a célula ela vai continuar tendo os seus 46 cromossomos, só que agora, ao invés de 46 fitas, a célula ela vai passar a ter 92 fitas de DNA. Por quê? Porque o DNA ele foi duplicado. E o que é que duplica? Duplica as fitas de DNA e não o número de cromossomos. O número de cromossomos eles permanecem o mesmo. A única diferença de cromossomos que vai haver será na meiose, onde o número de cromossomos eles vão ser divididos para gerar duas células novas. Mas nesse caso, como nós estamos falando de um ciclo celular que envolve a mitose, então, após a fase S, a célula vai continuar com seus 46 cromossomos ou 23 pares, só que agora, ao invés de 46 fitas de DNA, a célula vai ter 92 fitas de DNA. E os cromossomos eles vão ficar dessa maneira. Os cromossomos com essa fita de DNA duplicada. Ou seja, aqui é como se fosse uma fita e aqui é como se fosse outra fita. E aí, no caso, aqui é um único cromossomo com duas fitas de DNA ou cromátides irmãos, como alguns livros também trazem. Então, vamos dar entrada agora nas fases específicas da mitose. A mitose, como eu já falei, ela é dividida em 5 fases: a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase. E dentro dessa telófase, aliás, fora da telófase, mas digamos assim, englobando a telófase, vai haver a citocinese. A citocinese é a etapa final, que é onde a célula divide o seu citoplasma para gerar duas novas células. Mas agora vamos entender o que acontece dentro dessas etapas. Como a gente pode ver aqui nas imagens, a imagenzinha já é muito boa para a gente visualizar o que acontece. Dentro da prófase, as moléculas de DNA que foram formadas, no caso a gente já passou da fase S, então o DNA ele já foi duplicado, mas a célula ainda não se dividiu. A célula ainda está se preparando para se dividir.
Então, dentro da prófase, o que é que vai acontecer? Essas moléculas de DNA, elas vão sendo gradativamente condensadas, elas vão ficar bem condensadas, elas vão ficar, digamos assim, bem apertadinhas para que a célula consiga seguir as suas fases de maneira adequada. E dentro dessa fase também vai haver a formação do fuso mitótico. Eu não falei, eu esqueci de falar, mas é dentro da fase S que vai haver a formação vai haver uma duplicação de uma estrutura celular chamada de centrossomos. Os centrossomos eles vão ser muito importantes nessa fase de mitose, por quê? Porque já desde a prófase, esses centrossomos eles vão formar o que nós conhecemos como fuso mitótico. Esse fuso mitótico, ele mais para frente, lá na anáfase, vai ser aquilo que vai separar essas duas cromátides que foram duplicadas. Como vocês podem ver aqui na imagem anterior. Aqui é onde está o fuso mitótico e ele já é formado desde a prófase. Só que o que acontece? Para esses cromossomos que estão dentro do núcleo, lembre, o cromossomo ele está dentro do núcleo, por quê? Porque o DNA ele está lá dentro. Então, assim, o que acontece? Para esse cromossomo, esses cromossomos eles serem divididos, eles têm de sair de dentro desse núcleo, entende? Por quê? Porque o fuso mitótico, que é o que vai separá-los, ele está fora do núcleo. Então, esses cromossomos que estão internamente dentro do núcleo, eles precisam sair e chegar e eles precisam chegar nesse fuso. Então, é justamente nessa prometáfase que vai haver um pequeno rompimento do núcleo celular. Ou seja, o núcleo, que é onde está o DNA, o DNA está dentro desse núcleo, a membrana desse núcleo ela vai ser rompida e esses cromossomos eles vão sair desse núcleo e eles vão se dirigir até o fuso. E após esse fuso, eles vão chegar e após esse direcionamento para esse fuso, eles vão se a célula vai começar a fase de metáfase. Outra coisa que é interessante a gente perceber nessa prometáfase é o seguinte, é que no centrômero, o que é o centrômero? O centrômero é essa região aqui mais estreita, é o centrômero. Então, na prometáfase, no centrômero vai surgir aquilo que a gente explicou que é o cinetocoro. Esse cinetocoro vai ser o que vai juntar o fuso mitótico com as cromátides. Então na metáfase, a gente já teve a condensação desses cromossomos dentro da prófase. Na prometáfase, o núcleo celular que estava contendo esses cromossomos, ele foi rompido. Uma coisa que a gente vale ressaltar aqui é que ele foi rompido e não destruído. Essa membrana nuclear, ela não foi destruída, ela foi apenas rompida. E é dentro da prometáfase que vai haver também a formação do cinetocoro, que vai ajudar lá na frente na anáfase. Mas vamos aqui entrar na metáfase. Dentro da metáfase, a célula ela vai ter que organizar esses cromossomos no que nós chamamos de placa equatorial ou placa metafásica. O que é isso? Esses cromossomos, como a gente vê aqui na imagem, eles têm que ficar bem alinhados. É como se aqui tivesse o fuso. Aqui tem o fuso. E esses cromossomos eles tivessem que ficar todos alinhados. Eles têm que ficar todos alinhadinhos. Para quê? Para quando chegar na anáfase haver uma separação correta e total desses cromossomos, dessas cromátides, e para que haja uma separação de forma igualitária, para que nem fique um pedaço com mais pedaços de cromátide do que um outro. Ou seja, a separação tem que ser muito exata. E dentro da metáfase, há outro ponto de checagem. Por quê? Porque isso aqui é de extrema importância para a célula. Se a célula tiver um erro nessa fase,
toda a sua estrutura mais à frente será danificada. Por quê? Porque o próprio DNA, se ele não for separado de maneira correta, isso vai gerar complicações. Então a célula ela entende que essa fase é essencial para a vida dela, para a vida de suas novas filhas. Então o que é que ela vai fazer? Aqui vai haver mais um ponto de checagem. Então ela vai checar se está tudo organizado nessa placa metafásica, que é como se fosse uma linha em vertical que vai alinhar esses cromossomos. Então a célula checou que está tudo bem feito, que eles estão organizadinhos, então vai entrar na fase de anáfase. Como eu já vim falando antes, a fase de anáfase vai ser justamente a fase onde a célula ela vai, através do fuso que foi construído, como a gente pode ver aqui, o fuso ele vai separar essas duas cromátides, ele vai separar os cromossomos, ou seja, o cromossomo que tinha suas duas cromátides, ele vai ser dividido, e então a célula vai puxar uma cromátide irmã para um lado, vai puxar uma parte das cromátides irmãs para um lado, vamos dizer, para a direita, e outra parte de cromátides irmãs para a esquerda. Quando tiver tudo separado, a célula vai entrar na fase de telófase. Dentro da fase de telófase, vai haver uma descompactação daquele DNA que foi condensado lá na prófase. E após isso, aquele envoltório nuclear que foi rompido na prometáfase, ele vai começar a se reestruturar para formar dois novos núcleos para conter esses cromossomos que foram separados, para conter essas cromátides que foram separadas. Ou seja, é nesse momento em que a célula está começando a de fato virar duas novas células. Então, na telófase também vai ocorrer a citocinese, que, como eu já disse, é essa separação do citoplasma. E aí, após a telófase e a citocinese, a gente tem a formação de duas novas células. Ou seja, vamos recapitular. Vamos voltar lá para a primeira imagem e vamos recapitular. A célula ela tem as fases G1, fase S, fase G2 a mitose. As fases que tem o G são fases de crescimento, só que é uma fase de crescimento em tamanho, em estrutura e em número de moléculas, em número de organelas. A fase S ela é caracterizada pela fase de síntese de DNA. É aqui onde vai estar ocorrendo a replicação. Aqui eu lanço uma pergunta: por que não tem um ponto de checagem específico para a fase S? É porque durante toda a síntese de DNA, a célula está checando se aquele DNA está sendo corretamente replicado. Então não é necessário um ponto de checagem específico para essa fase. Por quê? Porque durante essa fase mesmo, a célula já está fazendo checagens para ver se o DNA está sendo replicado de maneira correta. Então, após a fase S, entra-se na fase G2. Após a fase G2, a célula prepara-se para a mitose. E aí nós vamos ter a prófase, que vai haver a condensação do DNA e a formação do fuso. Após a prófase, nós vamos entrar na prometáfase, que é onde vai haver o rompimento do envoltório nuclear e esses cromossomos eles vão começar a se dirigirem, eles vão começar a ser dirigidos para esse fuso, entrando assim na metáfase, que vai haver uma organização de forma vertical desses cromossomos. Após a metáfase, e quando a célula já tiver checado que está tudo ok, ela vai entrar na anáfase. Entrando na anáfase, vai haver a separação dessas duas cromátides, desse conjunto de cromátides que estão nesses cromossomos. E aí, após a anáfase, a célula vai entrar na telófase, onde vai haver a reconstrução daquele envoltório nuclear que foi rompido. Com isso, a célula já está dando início à formação de duas novas. E aí vai haver a citocinese, que é a separação desse citoplasma, gerando
duas novas células filhas. Então, finalizando isso aqui é o ciclo celular. É importante ressaltar também que isso aqui está sendo de maneira bem básica, de maneira assim, digamos, não é que seja de maneira superficial, porque isso não é superficial. Isso é o que é necessário a gente saber de fato. Só que durante todas essas etapas vai haver proteínas, enzimas que vão estar coordenando tudo isso, ou seja, dentro do nosso corpo, dentro do nosso metabolismo, seja o metabolismo do corpo inteiro, ou seja o metabolismo celular, todas as reações elas vão estar sendo catalisadas por enzimas, elas vão estar tendo a ajuda de enzimas. Isso a gente aprende na disciplina de bioquímica, a importância das enzimas dentro do nosso metabolismo. Então, com isso a gente encerra esse estudo sobre o ciclo celular, lembrando que é o ciclo celular de uma célula eucariota e não procariota. E para a gente dar uma certa fixada, tem aqui algumas perguntinhas. Você pode ver a pergunta, você pausa o vídeo e aí, depois que você tentar responder, você dá continuidade no vídeo que aí vai haver a explicação. A primeira pergunta é: qual a importância dos pontos de checagem? Ora, eu falei que a célula, que o nosso corpo como um todo, ele busca a sobrevivência. E uma das coisas que é importante para a sobrevivência é o uso equilibrado de nutrientes e de energia. E ou seja, a célula, ela não pode apresentar defeitos. Por quê? Porque um defeito na célula que foi passado de maneira desapercebida, isso pode gerar um câncer, isso pode gerar tumores, isso pode gerar complicações. Ou seja, então a célula, durante todo o seu metabolismo ali, do ciclo celular, do ciclo de replicação, a célula vai ter pontos de checagem para verificar se tudo está correto, para que não haja erros. Então, a partir do momento em que ela checa e ela vê que tudo está ok, ela continua a sua fase. Mas é importante saber disso, que há esses pontos de checagem, e esses pontos de checagem visam a sobrevivência da célula. Segunda pergunta: por que, na meiose, as células filhas são necessariamente idênticas? Isso aqui é simples. Por quê? Porque durante a meiose não vai haver uma troca de informação genética entre as cromátides. Ou seja, da mesma forma que a cromátide, da mesma forma que o cromossomo ele era antes da fase S, ele vai duplicar aquele mesmo DNA da mesma forma que era, ele vai duplicar de maneira igual e vai gerar células novas com a mesma carga, com a mesma informação genética de antes. O que acontece dentro da mitose é que dentro da mitose vai haver um acontecimento chamado de crossing over, que é durante esse crossing over que vai haver a troca de informação genética entre as cromátides e aí é que vai dar aquela variabilidade genética. É por isso que depois da mitose, isso a gente vai ver em outro vídeo, que após a mitose não há células idênticas. As células que são geradas, elas são diferentes umas das outras. Por quê? Justamente por causa desse crossing over que não há dentro da meiose. Então, vamos lá para a terceira pergunta. O que é um cromossomo? Isso foi aquilo que a gente viu em umas imagens atrás. Eu expliquei o quê? Que o DNA, ele dentro da célula, ele vai ser enrolado por algumas proteínas e vai gerar um complexo que é chamado de cromátide. Só que essa cromátide ela vai sendo condensada mais ainda e aí nós vamos ter o que é chamado de cromossomo. A diferença de um cromossomo para uma cromátide é justamente esse condensamento dessa estrutura, desse complexo. Ou seja, quando a cromátide ela é mais condensada, ela vai dar origem ao cromossomo. Só que o termo cromossomo ele é utilizado assim de forma genérica e não precisa ter dor de cabeça a respeito disso.
A pergunta é mais para fazer uma diferenciação. E a última pergunta aqui é: você é capaz de fazer um breve resumo daquilo que você aprendeu? Então, essa última pergunta é justamente para você verificar por si só se o que você viu durante esse vídeo foi útil para você, fez sentido para você, e se assim fez, se você conseguiu fazer esse breve resumo, significa que você conseguiu aprender aquilo que foi passado. Caso não, caso haja algumas lacunas, volte o vídeo, reveja, estude e tente responder isso da maneira melhor possível. Então é isso, pessoal. Eu agradeço por vocês terem assistido. Se vocês gostaram, compartilhe com aqueles seus amigos, compartilhe com aquelas pessoas que precisam. E como eu falei, esse vídeo é um vídeo dedicado a alunos da disciplina de Biologia Molecular. No caso, eu sou monitor e estou dando ajuda para eles, mas caso você tenha visto esse vídeo e você não é um aluno dessa disciplina, você pode ver esse vídeo também, você pode compartilhar esse vídeo, isso vai me ajudar e vai ajudar você também. Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima.